Ok, senhores, vamos começar a nossa 12ª aula, graças a Deus. Só faltam umas duas, de Hidrodinâmica Básica 2, né? Bom, na aula passada, nós tivemos aí um papo introdutório, falamos de canais abertos, começamos a falar de canais abertos, rios, né? Vertedouros, né? Que mais aí? Estuário, né? Exemplos de canais abertos. Vimos a classificação dos canais abertos em uniforme, né, escoamento uniforme, rapidamente variado, gradualmente variado. Nós vimos que escoamento uniforme e gradualmente variável, a, a hipótese de escoamento dimensional funciona bem, né? E no caso de rapidamente variado, não funciona. A hipótese dimensional você tem que, ou você resolver o problema experimentalmente, né? Ou você utilizar a solução numérica, né? Navier-Stokes, por exemplo, tá? Vimos também a classificação de acordo com o número de Froude, né? Que eu estou repetindo aqui. Vimos que para número de Froude menor do que 1, o escoamento é subcrítico, quando é igual a 1, o escoamento é crítico, e quando é maior do que 1, ele é supercrítico. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo aqui, né? Uma comporta de fundo. Então, aqui você tem um reservatório, você tem uma abertura aqui no fundo, né? Por isso que é chamado de comporta de fundo, onde você tem um escoamento, tá? Então, essa linha aqui tracejada, o escoamento é crítico ao longo dessa linha tracejada. Acima dela, o escoamento é subcrítico, abaixo dela, o escoamento é supercrítico. Então, o escoamento aqui na saída, ele vai ser supercrítico, tá? E o escoamento supercrítico, ele retorna a ser um escoamento subcrítico através de um ressalto hidráulico, tá? Então, e no ressalto hidráulico, você tem um aumento rápido, né, da profundidade da lâmina d'água, tá? Bom, então veja aqui, o número de Froude é a velocidade de escoamento adimensionalizada pela velocidade crítica, né, que é, na verdade, a velocidade de uma onda infinitesimal superficial numa, em águas rasas, tá? Foi o que nós vimos lá em ondas regulares, tá? Aquela velocidade das ondas para águas rasas, exatamente igual a raiz quadrada de GY, onde Y é a espessura da lâmina d'água, tá? Bom, existe uma semelhança muito grande entre número de Froude em canais abertos, né, e número de Mach em aerodinâmica, né? Então, por exemplo, quando o número de Mach é menor do que 1, você tem o escoamento subsônico. Quando o número de Mach é igual a 1, você tem o escoamento sônico. Quando o número de Mach é maior do que 1, você tem o escoamento supersônico. No escoamento, quando o escoamento ele é subsônico, né? Por exemplo, você tem um caça, né, se deslocando com velocidade subsônica, a informação se propaga a montante do avião, né? E as partículas fluidas a montante, elas estão sabendo já que está se aproximando, o- alguma coisa está se aproximando, porque a informação ela se propaga com a velocidade do som, entendeu? Então as moléculas elas já vão se adaptando aí, opa, está chegando alguém aí, ela já vai se adaptando para a passagem do avião. No escoamento supersônico, você não tem informação se propagando a montante, tá? Por quê? Porque a velocidade do avião é maior que a velocidade do som, né? Então você não tem, quer dizer, as moléculas, a montante do avião, não estão sabendo que vai passar alguma coisa, está lá, está no maior silêncio. Elas só vão perceber depois que o avião passar, tá? Como as partículas fluidas não podem penetrar no avião, porque o avião é impermeável, né? Então a natureza resolve isso com a formação de uma onda de choque, tá? Então, por exemplo, o avião ele funciona como um bloqueio do escoamento, tá? Então, se você tem um escoamento supersônico, você não vai ter nada se você não tiver nenhum corpo. Mas se você tiver um avião lá, o avião funciona como bloqueio e você tem a formação de uma onda de choque. Aqui no ressalto hidráulico, no escoamento em canais abertos, a coisa é exatamente semelhante a isso, tá? Se o escoamento ele é subcrítico, beleza.
Agora, se ele é supercrítico, o que vai acontecer? Se você tiver um bloqueio, no canal, você vai ter a formação de um ressalto hidráulico, tá? E aí você vai ter, da mesma forma como na aerodinâmica você tem um aumento brusco da pressão, né, através de uma onda de choque, no ressalto hidráulico você vai ter um aumento brusco da espessura, né, da, da lâmina d'água, tá? Então aqui, isso aqui é uma simulaçãozinha que eu fiz aqui, resolvendo as equações de Euler, né, para escoamento supersônico ao redor de um aerofólio. Tá vendo a onda de choque se formando? Tá? Você tem uma onda de... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então você tem um aumento de pressão brusco aqui, tá? Aqui eu tô plotando CP, tá vendo? Então você tem um aumento brusco da pressão, né? E aqui atrás você tem uma onda de expansão, né? Uma onda de expansão onde... Não, você tem uma onda de choque aqui, na verdade. Você tem uma onda de choque aqui fraquinha, né? Você tem uma onda de choque fraquinha. Você tem uma onda de choque forte aqui e uma onda de choque fraquinha aqui, tá? Mas você, ou seja, o importante é o seguinte, que você, através da onda de choque, você tem um aumento da pressão, tá? Um aumento descontínuo da pressão, tá? Isso aqui, lá, no caso aqui, o escoamento era Mach 1.5, ou seja, escoamento supersônico, tá? Escoamento supersônico, beleza? Agora, nesse caso aqui, Mach 0,8, você está na faixa transônica. O que que é um escoamento transônico? Um escoamento transônico é quando você tem no mesmo escoamento supersônico e subsônico, tá? No caso aqui, veja que embora o escoamento livre seja subsônico, mas na superfície do aerofólio, o escoamento vai ser supersônico, entendeu? Você vai ter um escoamento supersônico aqui, isso aqui é a distribuição de temperatura, você vai ter um escoamento supersônico e ele volta a ser subsônico através de uma onda de choque. Tá vendo a onda de choque aqui, ó? Você tem uma onda de choque aqui. Então, daqui para cá, você tem um escoamento acelerado, ele se torna supersônico nessa região azul aqui, tá? E volta a ser subsônico através de uma onda de choque. Essa- Hum, isso. Não, ele é supersônico. Ele é supersônico, tá? Então, na verdade, o que que acontece aqui? Você tem uma primeira onda de choque, aí ao longo da superfície o escoamento segue aqui o contorno, né? Aqui no borde, aqui, exatamente aqui no borde de ataque do aerofólio, e você vai ter um escoamento localmente subsônico ali, tá? Mas depois o escoamento começa a aumentar de novo na superfície do aerofólio, né? Virando supersônico novamente, né? E terminando aqui numa onda de choque fraca, né? Que faz com que o escoamento ele se alinhe de novo com a direção do free stream, tá? Então aqui você tem o escoamento aqui, ele vem na horizontal, né? E aí, através da onda de choque, ele sofre uma mudança de direção, ele sofre uma mudança de direção, e depois ele volta para a direção do escoamento incidente, né? Através também de uma onda de choque. Tá? Então você tem uma onda de choque forte aqui e uma fraquinha aqui atrás. Tá? É, beleza? Isso aí é a solução da equação de Euler, tá? Das equações de Euler. Usando o esquema TVD, que é o que vocês estão usando aí para resolver aí o problema aí do VIV, tá? Aqui é Mach 0,8, né? O escoamento é subsônico, mas localmente ele se torna supersônico, voltando a ser subsônico através de uma onda de choque, tá? Aqui a distribuição de pressão ao longo da superfície do aerofólio. Olha a descontinuidade aqui, ó, para Mach 0,8. Veja que ele
Inicialmente ele é subsônico, mas aqui na superfície do aerofólio a velocidade aumenta localmente, você sabe que a velocidade aumenta, né? Ele se torna supersônico, tá? E volta a ser subsônico através de uma onda de choque. Veja que você, através da onda de choque, você tem um aumento de pressão de contínuo, né? Tá? E você só consegue resolver isso através de um esquema TVD. Todo mundo aqui já fez métodos matemáticos. Você já fez métodos matemáticos? Não fez, né? Mas vocês duas fizeram, esse cara aqui fez, né, que eu mostrei para vocês que o pulso, se lembra, uma ondinha quadrada, você só consegue resolver direito utilizando o esquema TVD. Tá? Aqui no caso que você tem uma descontinuidade também, se você tentasse utilizar um esquema linear, você teria problema de oscilação espúria, né? Então, realmente, para você capturar uma onda de choque perfeita desse jeito aí, você tem que usar um esquema TVD. Tá? Deixa eu ver o que nós temos. Diminuindo a inclinação, aumentando ela. Aqui Ao você tem um longo. ressalto hidráulico, tá? Você tem uma comporta de fundo. Aqui você tem um reservatório, uma comporta de fundo. Inicialmente aqui o escoamento ele é supercrítico. Você tem e aí você tem um aparecimento desse ressalto hidráulico, tá? Porque você tem um bloqueio aqui no finalzinho, tá vendo aqui, ó? Você tem um bloqueiozinho aqui, né? Que dá origem a esse ressalto hidráulico. Eu ressalto certinho. Isso aqui eu ressalto próprio. Tá vendo? Aqueles cálculos que nós fizemos, esse é o L. Só que o que acontece? Se vocês observarem visualmente, vocês vão ver que o ressalto ele está mais ou menos aqui, tá vendo? Aqui, ó, ele já está mais ou menos estabilizado. Então, por exemplo, essa lâmina aqui é o quê? Y1. Essa lâmina, essa é o que está fazendo. Essa lâmina aqui, ó, é uma lâmina Y2. Entendeu? Está acelerando a sua ressalva. Ah, porque Você está chamando aquela parte supercrítica, a profundidade é Y1, e depois do ressalto hidráulico você vai ter uma profundidade Y2, tá? Não entendi. Ah, tá. Não necessariamente, né? Você tem ali um vertedouro natural, né? Mas não necessariamente você vai ter um ressalto hidráulico. Eu não estou visualizando a cachoeira. Não, para você ter o ressalto, você precisa de um escoamento supercrítico. Então, pode ser que você tenha uma. Isso aí não deixa de ser uma cachoeira, né? Só que cachoeira, eu estou pensando assim, com a água correndo assim entre as pedras. Não, mas aí não forma, não, não forma, não, não forma, não chega a formar, não. Não chega a formar essa pedra. Porque ela se dissipa, ela cai ali, espalha, entendeu? Não é tão organizada, tá? Mas nesse caso aqui, você tem um vertedor, deu para perceber que era um vertedor, né? Estou repetindo aqui o pano. Você tem um vertedor inicialmente, e aí você tem um escoamento supercrítico, bem fininho, né? Profundidade pequenininha, né? Ou seja, você tem ali a conservação de massa, né? Você tem uma profundidade pequenininha, tem uma velocidade alta. Aí o fluid vai ser maior do que um. E aí, como você tem um bloqueio ali no finalzinho, você vai ter o ressalto hidráulico, onde você vai ter o escoamento passando de supercrítico a supercrítico com o aumento da espessura, tá?
onde o fluido vai ser menor do que um. Beleza? Opa, tá? Então, lá na hora, você enxergou lá o vertedouro, né? No vídeo. Você enxergou o vertedouro? Tá, beleza. Deixa eu botar aqui, que ainda tem mais um aqui. Falou também de uma comporta de fundo, tá? Você tem um reservatório, uma comporta de fundo. Você tem um bloqueio aqui no finalzinho. Inicialmente você tem um escoamento supercrítico, que vai voltar a ser subcrítico através de um ressalto hidráulico. Olha o ressalto hidráulico ali. Então, Y1 é a profundidade da lâmina d'água antes do ressalto hidráulico, e Y2 é a profundidade da lâmina d'água depois do ressalto hidráulico. Mas olha só, Panru, eu estou falando aqui, o microfone está aqui, entendeu? O barulho está lá, acho que você vai conseguir escutar. Na próxima aula, a gente vai desenvolver as equações do ressalto hidráulico, tá? Peraí. Deixa eu terminar aqui o vídeo, que eu não escutei o que você falou. Beleza. O que você falou? Não, vai cair canais abertos, vai cair ondas regulares e Morrison, tá? Bom, agora vamos. Já falamos um pouquinho de ressalto hidráulico, né? Vimos a semelhança entre escoamento compressível, né, e escoamento em canais abertos, né? No caso de escoamento compressível, com o número de Mach maior do que 1, você tem a formação de uma onda de choque, onde você tem aumento descontínuo da pressão. Da mesma forma, no caso de canais abertos, se o escoamento é supercrítico, você vai ter um ressalto hidráulico, onde você tem um aumento descontínuo da profundidade da lâmina d'água, tá? Agora vamos concentrar um pouquinho aqui em escoamento uniforme. Qual é a condição para que você tenha um escoamento uniforme? Canais longos, tá? Curso retilíneo, declividade constante, seção transversal constante, tá? Então, nesse caso, a profundidade vai ser constante, igual à profundidade que a gente chama de profundidade normal, tá? Y igual a YN, que é a profundidade normal. E a velocidade vai ser constante, né? Por que a velocidade vai ser constante? Por causa da conservação de massa, né? Tá? Que a profundidade é constante, tá? A seção transversal é constante, então a velocidade vai ser constante pela conservação de massa. Então, aplicando aqui a equação da energia entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Em escoamento uniforme, né? No caso de escoamento uniforme, as velocidades vão ser iguais a V0, logo você vai cortar aqui a velocidade na equação da energia. Viu isso, Sara? Na superfície livre, a pressão vai ser igual à pressão atmosférica. A gente pode cortar aqui a pressão, P1 e P2, que vão ser iguais a P0. E, portanto, o que vai sobrar da equação da energia é que Z1 vai ser igual a Z2 mais perda de carga. Ou seja, a perda de carga vai ser igual a Z1 menos Z2. Então, dessa figurinha aqui, ó, calculando aqui S0 vai ser igual a tangente de θ, tá? S0 vai ser igual a tangente de θ, que vai ser igual aqui a Z1 menos Z2, onde Z1 é a coordenada do ponto 1, coordenada no eixo Z, né? E Z2 vai ser a coordenada do ponto 2, tá? Então, Z1 menos Z2 é essa altura aqui, ó, desse triângulo aqui, tá? Então, tangente de θ vai ser igual a Z1 menos Z2 dividido por L, onde L é a distância horizontal entre pontos Z1 e Z2. Logo,
Z1 menos Z2 vai ser igual a L vezes S0, tá? Então, a perda de carga, que é igual a Z1 menos Z2, vai ser também igual a S0 vezes L, onde S0 nada mais é do que a tangente de θ, que é a declividade ali da rampa, né? Como o escoamento ele é totalmente desenvolvido, né? Escoamento totalmente desenvolvido, a gente pode utilizar a relação de Darcy-Weisbach, né? Famosa equação e relação de Darcy-Weisbach, que relaciona a perda de carga com o fator de atrito, comprimento, a distância horizontal entre o ponto 1 e o ponto 2, o diâmetro hidráulico, a velocidade média ao quadrado e a aceleração da gravidade. Lembrou da relação de Darcy-Weisbach? Mas vocês viram isso em hidrobásica 1 também. Não viram isso em hidrobásica? Canais indutos, não? Bom, onde deu o diâmetro hidráulico, né, que é 4 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro molhado. Tá? Então, combinando a relação de Darcy-Weisbach e a equação de energia, você vai chegar a essa equaçãozinha aqui, né, que permite você calcular a velocidade de escoamento, conhecendo o raio hidráulico, conhecendo a declividade, né, do canal e o fator de atrito. Tá? Multiplicando isso aí pela área, você tem o quê? A vazão. Né? Você tem a vazão. Então, você multiplicando a velocidade, né? Velocidade média, né? Pela área aqui, ó, você tem a vazão. Então, essas equações aqui, essas fórmulas aqui, são conhecidas como fórmulas de Chesney, tá? Fórmula de Chesney. Claro que sim. Claro, não, você não precisa decorar nada, não. Comigo não precisa decorar nada, não, tá? Eu quero que vocês entendam de onde veio e saibam aplicar. Isso aqui é importante. Engenheiro tem que saber a origem, né? Que vocês não são técnicos decoradores de forma, entendeu? Então você tem que saber de onde veio e saber aplicar, tá? E aqui, ó, esse fator de atrito, você obtém ele no diagrama de Moody. Já ouviu falar do diagrama de Moody? Hã? Transcal, diagrama de Moody? E você viu aonde? Máquinas 2. E você, François? Não, mas hidrobásica 1, tenho certeza que vocês viram canais indutos. Ele já dava perda de carga, né? Ah, tá. Tá. Bom, aqui, esse diagrama de Moody, originalmente era para dutos circulares, tá? Aqui nós estamos adaptando para canais abertos, tá legal? Em vez de usar o diâmetro ou o raio do duto, a gente vai usar o raio hidráulico, tá? Então veja aqui, isso é uma adaptação. Então, aqui você tem o fator de atrito. Aqui você tem o fator de atrito no eixo Y em função do número de Reynolds, tá? Então, se o escoamento é laminar, você tem essa curvinha aqui, ó, para escoamento laminar. Tem para escoamento turbulento, parede lisa, e os restantes das curvas são para é, escoamento turbulento com parede rugosa, tá? Então, se o número de Reynolds é muito alto, né, o que vai acontecer? Você vai entrar no regime totalmente rugoso. E aí lembra disso que a influência do número de Reynolds desaparece, tá? Porque a subcamada viscosa ela é destruída pela rugosidade, entendeu? Então, quando o número de Reynolds aumenta muito, o que acontece com a subcamada viscosa? Ela diminui, a espessura dela fica menor do que a rugosidade média, e aí desaparece o efeito do número de Reynolds, tá? Então você vê que essas curvas aqui elas se tornam horizontais. A partir de um determinado valor, elas passam a não depender mais do número de Reynolds, só dependem da rugosidade, tá? Então, como os canais típicos são grandes e rugosos, né?
ou seja, número de reinos alto e rugosos, né? Você sempre vai cair nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui, em que você não depende do número de reinos, tá? E aí o fator de atrito, ele pode ser dado por duas vezes o logaritmo de 14,8 vezes o raio hidráulico dividido pela rugosidade. Tudo isso elevado a menos 2, tá? Um caso especial para canais com leitos rochosos. Leitos rochosos seria o fator de atrito dado por essa expressão aqui, ó, né? Onde aqui você vai ter 1,2 mais 2,03 logaritmo do raio hidráulico dividido pelo diâmetro, pelo tamanho de 84% da. Como é o nome disso aqui? O D84 é o tamanho para o qual 84% das pedras são menores, tá? Então, o D é uma espessura onde 84% das pedras são menores do que essa espessura, tá? Tá legal? Entenderam isso aí? Então, isso aí, em geral, que você utiliza lá com a fórmula de Chase, né? Com as fórmulas de Chase. Tá vendo aqui? O cálculo aqui do fator de atrito, tá? Ou você usa o diagrama de Moody, ou no caso em que você tem canais grandes e rugosos, canais grandes e rugosos, você vai cair nessa regiãozinha aqui, ó, onde a influência do número de rendos aparece. Só vai depender da rugosidade média, né? Então você pode utilizar, ou você usa o diagrama de Moody, ou você usa essa fórmula aqui que foi utilizada lá no diagrama de Moody, tá? Essa fórmula aqui, ela foi utilizada aqui, nessa região aqui, tá bom? Permite você calcular o fator de atrito para número de reinos muito alto, tá? Que é dado em função do raio hidráulico, né? E da rugosidade média. E aqui no caso de canais com leitos rochosos, né? Você pode utilizar essa formulazinha aqui, que te dá o fator de atrito em função do raio hidráulico e essa distância D84, onde o D84 é o tamanho para o qual 84% das pedras são menores, tá? Tá claro isso aí? Correlação de rugosidade de Manning. Em testes em canais reais, Manning descobriu que o coeficiente de Chase, né, aumenta aproximadamente com a raiz sexta do tamanho do canal. Ou seja, aquele coeficiente de Chase, que é raiz quadrada de 8g sobre F, é aproximadamente igual a um coeficiente alfa vezes o raio hidráulico elevado a um sexto dividido por N, onde N é o parâmetro de rugosidade, tá? E alfa é igual a 1 no sistema internacional, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Então, alfa igual a 1, tá? Então, substituindo lá na fórmula de Chase, nós chegamos aqui às fórmulas de Manning, tá? Que permite você calcular, né, a velocidade e a vazão através desse parâmetro aqui, de parâmetro de rugosidade. E os valores experimentais de N pode ser obtido aqui dessa tabelinha, isso aí vai cair na prova com certeza, tá? Você tem vários tipos de revestimento, né? Dos canais, vidro aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vidro você tem o parâmetro de rugosidade Manning igual a 0,010, para latão o N é igual a 0,011, aço liso, aço pintado, aço rebitado, ferro fundido 0,013, concreto com acabamento 0,012, concreto sem acabamento 0,014 e assim por diante, tá? Então, familiarizem-se com a tabela porque nós vamos utilizar na P2, tá? Nós vamos utilizar as fórmulas de Manning, né? E essa tabelinha aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo? Agora, canais eficientes para escoamento uniforme. Canais eficientes para escoamento uniforme. Vamos lá. A simplicidade da fórmula de Manning permite analisar os coeficientes em canais para determinar as seções de baixa resistência mais eficiente.
para dados, para dadas condições. Não há solução geral para seções transversais arbitrárias, mas a análise da seção trapezoidal irá mostrar os resultados básicos, tá? Então aqui nós temos um canal de seção trapezoidal, né? B é a dimensão aqui da base, W é essa parte aqui da a parede lateral aqui molhada, né? Do canal. E teta é esse ângulo da parede aqui lateral, e alfa é a cotangente de teta, né? Vocês já estão familiarizados com isso aí que nós resolvemos o exercício na aula passada, tá? E aí nós vimos que a área, a área da seção transversal aqui é BY mais alfa Y ao quadrado, ou seja, base maior base, mais base menor dividido por 2 vezes a altura, tá? Que é a área do trapézio. E o perímetro molhado, que é isso aqui, ó, isso aqui que é o perímetro molhado, vai ser igual a B mais 2W, onde W é esse comprimento aqui da parede lateral. E aí o W, a gente pode, através desse triângulozinho aqui, ó, tá vendo esse triângulo aqui? A gente vai chegar aqui, W vai ser igual a Y raiz quadrada de 1 mais alfa 2, tá? Então, portanto, perímetro molhado vai ser igual a B mais 2Y vezes raiz quadrada de 1 mais alfa 2. Então, temos aqui a área da seção transversal do canal e aqui o perímetro molhado. Ah, então, vamos otimizar. Se eu quero o canal de menor atrito, o que que eu tenho que minimizar, hein? Na opinião de vocês? Se eu quero ter o canal de menor atrito, como é que eu consigo minimizar o atrito ali? Minimizando o perímetro molhado. Perímetro molhado, tá? Porque a área da. Você tem uma área no fundo, no leito, e tem uma área molhada ali. Ou seja, você tem que minimizar a área molhada, né? Melhor dizendo, tá? Você tem que minimizar a área molhada para você ter menor atrito. Diminuindo a área molhada, diminui o atrito. Alguma dúvida nisso? Concorda com o. Claro. Roberta, fale. Como é que é? Não entendi. Trouxe declaração? Atestado médico? Não, tudo bem, mas. Ah, sério? Ah, mas aí tem jeito, né? Mas não empurra ninguém pro foto, não. Precisa não. Fale, fale. No caso da torneira, ah, não, olha, pessoal, olha só, o atrito, ele depende da área de contato, entendeu? Se você diminui a área de contato do escoamento com a superfície, você diminui o atrito, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou combinar essas duas equações e vou eliminar o B aqui, ó, tá vendo? Ou seja, eu vou multiplicar a segunda equação por y e fazer a diferença entre as duas.
Aí você vai chegar a essa equação aqui, que te dá o perímetro molhado em função da área e da profundidade da lâmina d'água, tá? Agora, mantendo a área constante e a inclinação alfa, alfa é a inclinação lá da parede lateral constante, eu vou derivar isso aí em relação a y igual a zero, tá? Para ter o perímetro molhado mínimo, tá? Então, fazendo isso, você vai chegar a essa equaçãozinha aqui, tá? Que dada uma área, permite você calcular o y, né? A profundidade da lâmina d'água que vai te dar o menor perímetro molhado, tá? Tá bom? Agora, eu posso pegar essa equação e substituir aqui no lugar da área aqui, tá vendo aqui, ó? Para calcular o perímetro molhado e o raio hidráulico, né? Então, o perímetro molhado, substituindo esse valor aqui, ótimo, né? Substituindo aqui, e aqui você vai chegar a essas duas equações aqui. Para o perímetro molhado, ótimo, né? E para o raio hidráulico, ótimo. Tá legal? Olha que interessante. O raio hidráulico é a metade da profundidade da lâmina d'água. Ó. Não é interessante isso? Tá? Qual seria uma pergunta relacionando os dois? Perímetro molhado e raio hidráulico. O que que tem? Aqui você tem o perímetro molhado ótimo, o raio hidráulico ótimo e a área ótima. Não, olha só. Vamos chegar lá. Já vou te falar uma coisa interessante aqui. No caso de um canal retangular, quanto vale o alfa num canal retangular? Zero, tá? Que é cotangente 90, né? Cotangente 90 é zero, tá? E aí aquelas equações se simplificam, né? E aí a área ótima vai ser igual a 2y2, perímetro molhado ótimo vai ser igual a 4y, o raio hidráulico continua sendo a metade de y, e b igual a 2y, tá? Um canal retangular. Essas equações anteriores que nós obtivemos para a condição ótima podem ser combinadas com as equações, com as fórmulas de Money, né? E aí, para dado uma vazão, né? Que em geral você conhece a vazão, você tem um vertedor, por exemplo, você tem a vazão, né? Dada a vazão, você consegue determinar a profundidade da lâmina d'água para a condição ótima, tá? Então é só você pegar essas equações aqui anteriores, as mais completas, o perímetro molhado, o raio hidráulico, a área, substituir aqui, ó, no lugar da área, no lugar do raio hidráulico, e aí você consegue determinar o y para a condição ótima, tá? Beleza? Melhor ângulo do trapézio. Agora a ideia é determinar qual é o ângulo da parede lateral para que você dá para um dado y, para um y constante, para uma área constante, qual é o valor de alfa para que você tenha o menor atrito possível, tá? Então, nós vamos pegar essa equação aqui, mantendo a área constante, mantendo a área constante, mantendo o y constante, vamos derivar em relação ao alfa e igualar a zero, né? E aí isso permite você calcular o alfa. O alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, né? Cotangente de θ igual a raiz de 3 sobre 3, corresponde a um θ igual a 60 graus, tá? Olha que interessante, tá? Então, para qualquer que seja o A, para qualquer que seja o Y, o θ vai ser constante igual a 60 graus, tá? Para que você tenha o menor atrito possível. Bom, pessoal, vamos fazer um exercício agora? Vamos fazer esse exercício aqui de ressalto hidráulico, né? Como eu falei para vocês, a questão vai ter escoamento uniforme, ressalto hidráulico e vertedouro, tá? Então, na aula passada vocês fizeram escoamento uniforme, né?
E nessa aula vamos fazer aqui o ressalto hidráulico. Água escoa uniformemente a 30 centímetros de profundidade em um canal de concreto, sem acabamento, em declive de 1 grau, quando ocorre um ressalto hidráulico, como na figura. Se o canal for muito largo, avalie a profundidade da água Y2, a jusante do ressalto hidráulico. Tá? Então, o Y1 é conhecido, é igual a 0,30 metros, metro, 0,30 metros, o S0, tangente de 1 grau, né? Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do ressalto hidráulico, ela vai ser discutida na aula que vem, mas você já pode utilizar, tá? Ou seja, permite que você calcular o Y2, conhecido o Y1 e conhecido o fluid, o número de fluid no escoamento aqui a montante, tá? Onde o número de fluid é a velocidade de escoamento dividido por raiz quadrada de GYG, tá? Para você calcular a velocidade, você vai usar a fórmula de Money, tá? A fórmula de Money é sabendo que o canal é feito de concreto, concreto sem acabamento, tá? Concreto sem acabamento, tá certo? Agora, veja que o canal ele é muito largo, tá? O canal ele é muito largo. Então, na hora que você for calcular o raio hidráulico, né, que é igual a A sobre perímetro molhado, você vai ter que fazer o limite quando B vai para infinito, para você calcular o raio hidráulico. Essa aqui não é necessariamente a condição ótima, tá? Não vai usar aquelas equações que nós deduzimos anteriormente para a condição ótima, tá? Menor atrito. Isso aqui é o caso geral. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, substituir aqui a área, substituir aqui o perímetro molhado, fazer o limite quando B vai para infinito para você determinar o raio hidráulico, tá? Essa é a pegadinha dessa questão. Então, vamos tentar fazer essa questão aí. O Y, isso. Veja bem, olha aqui, ó. O Sara, você tem que calcular a velocidade do V1, tá? Para você calcular a velocidade V1, você precisa do raio hidráulico. É, você vai ter que calcular o raio hidráulico em função do Y1, tá? Ok? Vamos lá. Concreto sem acabamento. Vamos lá na tabelinha de Money. Concreto sem acabamento. Concreto sem acabamento. Tá aqui, ó. Concreto sem acabamento, 0,014. Então, é o N. O Nzinho é igual a 0,14. O Nzinho é igual a 0,014. Então, pessoal, trabalhando, se preparando para a prova. Isso aí vai cair na prova com certeza. Sou eu. Na quarta-feira, a próxima aula é quarta-feira. A Erika vai dar aula na sexta, tá? É claro. Beleza? Então tá. Então deixa eu me despedir aqui dos YouTubers, dos, dos seguidores e dos haters. Ambos são bem-vindos. Ué, com certeza devo ter, né? Ok, pessoal, obrigado por ter participado da nossa aula. Até a próxima quarta-feira, tá bom? Grande abraço, tchau.